Olá, alunos, tudo bem? Vamos para mais uma aula de matemática, a propriedade da multiplicação. Página 102 a 106. De olho aí no vídeo. Eu tenho aí a propriedade comutativa. Na propriedade comutativa, ele nos fala que a ordem dos fatores não altera o produto. Ele deu aqui o exemplo A, 25 vezes 12, 300, e mudou aqui a ordem. Primeiro ele colocou agora o 12 vezes 25, que deu 300. Eu também coloquei aqui um exemplo para vocês observarem. 7 vezes 2 dá 14, assim como 2 vezes 7 também dá 14. Então, o meu produto, o meu resultado, não foi alterado, como aqui nos outros exemplos também que ele apresentou para vocês. A próxima propriedade é a propriedade associativa. Ele nos apresenta um problema: certa papelaria comprou 15 caixas de papel sulfite. Cada caixa, veio aqui 10 pacotes e cada pacote custa R$18. Ele quer saber qual o valor total dessa compra. Então, aqui ele aplicou uma propriedade associativa. Ele multiplicou primeiro. Deu 3 exemplos aqui de como ele efetuou esse cálculo. Primeiro, ele multiplicou os 2 primeiros fatores, repetiu o último e multiplicou no final. Aqui ele repetiu o primeiro fator, depois multiplicou os outros 2, colocou o resultado. E no terceiro, ele multiplicou o primeiro fator pelo último, teve o resultado, e o do meio aqui ele repetiu. Então, na propriedade associativa, a associação dos fatores não modifica o produto, Ele primeiro associou os dois, eu coloquei aqui como outro exemplo, 6 vezes 7 vezes 8. Primeiro associei o 6 vezes 7, depois multiplicado por 8 dá o mesmo resultado. Se eu associar os dois últimos também, vai dar o mesmo resultado. Portanto, o valor total da compra foi R$2.700. No final aqui eu acrescentei o zero, porque como é sistema monetário, eu preciso acrescentar os 2 zeros após a vírgula, por conta do meu valor aqui, do sistema monetário. E aqui ele nos fala que em uma multiplicação de 3 ou mais fatores, a associação dos fatores de diferentes maneiras não altera o produto. É a minha propriedade associativa. A última propriedade é de elemento neutro. Ele deu 4 sentenças aqui e ele me apresentou que todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, o meu elemento neutro da multiplicação é o número 1. Ele pode vir como o primeiro fator ou o segundo e o resultado será o mesmo. Aqui eu apresentei uma tabuada de multiplicação de 1 para vocês observarem, que 1 vezes qualquer número é ele mesmo. 1 vezes 4, 4, 1 vezes 7, 7, para vocês observarem. Então vamos lá para a atividade. Na primeira questão, ele diz: sabendo-se que A, B e C representam números naturais e que A vezes B vezes C é igual a 135, responda. Na questão A e B, ele só alterou aqui a ordem, dos fatores. Então, já que muda as ordens de fatores e não altera o resultado, eu tenho 135 na A e B. Então, eu posso dizer que a propriedade que eu usei aqui foi a comutativa. Questão 2. Observe como Marta efetuou aqui suas 2 sentenças, Para facilitar os cálculos, ela associou de maneiras diferentes, de modo que o produto seja um número terminado com 0. Olha aqui, ela primeiro multiplicou 12 vezes 5, colocou o resultado, repetiu aqui o número 3 e multiplicou no final. Dessa mesma maneira, vocês podem, semelhante a Marta, vocês vão efetuar mentalmente aqui essas sentenças. Na letra A, você pode estar multiplicando 25 vezes 1, que dá 25, e depois o resultado por 10, que vai dar o que? 250. Na próxima questão também, vocês podem estar multiplicando 8 vezes 5, o resultado depois vezes 3. Mas vocês também podem estar multiplicando da melhor maneira para facilitar o cálculo de vocês. Na questão 3, na letra A, eu tenho 125 vezes 13 é igual a 13 vezes 125, Aí eu tenho a ordem, já que eu posso dizer que a ordem dos fatores não altera o resultado, eu só faço repetir aí o 125, na minha propriedade comutativa. Na letra B ele associou os 2 primeiros fatores vezes 9.
E aqui na segunda sentença, ele multiplicou primeiro 5 vezes 9. Então, eu posso aí repetir o meu número aqui ao lado. Na letra C, ele me diz que 12.451 vezes algum número é igual a 12.451. Então, aqui eu tenho o meu elemento neutro, porque eu repeti o número, então aqui eu tenho um elemento neutro, completei com o elemento neutro. Aqui ele me diz que 19 vezes algum número dá 190, que é o número 10, vezes 5. Então, para que essa igualdade seja feita, eu completo aqui o número 10. Na letra E, vocês vão multiplicar 12 vezes 5 para obter o resultado, vezes 8, que dá igualdade a essa sentença do primeiro membro. Na questão 4, veja as opções de camisas, calça e pares de sapato que Josué levou para uma viagem. Ele tem 5 camisas, 3 calças e 2 pares de sapatos. Então, ele quer saber quais possibilidades aí que ele pode usar. Eu posso fazer 5 vezes 3 vezes 2, ou posso associar os dois primeiros, ou posso associar os dois últimos. Ou posso colocar o primeiro 2 vezes 5 vezes 3. Então, vocês podem fazer da melhor maneira que facilite aí o cálculo. E vocês vão chegar aqui o resultado. Na questão 5, ele dá aqui um empilhamento de caixas, né? E quer saber quantas caixas tem aí. E aí eu contando aqui, na minha vertical, eu tenho 5 caixas. Na minha horizontal eu tenho 3 e 3 na outra horizontal. Para a esquerda eu tenho 3 e para a direita eu tenho 3. Então eu posso multiplicar aqui 3 vezes 3 primeiramente, depois por 5. Eu posso multiplicar 5 vezes, depois o 3 vezes 3. Aqui eu tenho 3 maneiras de fazer aí a associação desses números e estar colocando no meu resultado. Na questão B, ele quer saber quantos copos tem aqui, né? Sabendo-se que no total dessas caixas. Então, eu já achei aqui o meu resultado de quantas caixas eu tenho. O que eu vou fazer? Pegar esse número e multiplicar por 30. Aí eu vou obter aqui quantos copos eu tenho aí nessa pilha de caixas. Na questão 6, Raquel efetuou uma conta 18 vezes 25 igual a 30 vezes 15 e observou que 18 vezes 25 igual a 30 vezes 15. Em seguida, ela multiplicou por 4 cada um dos seus membros da igualdade. Efetue os cálculos necessários e complete. Então, aqui eu tenho o primeiro membro e o segundo membro. Aqui eu repito o número 4, multiplico 30 vezes 15, coloco o resultado e depois repito aqui o número 4. Para finalizar, multiplica 450 vezes 4, coloco aqui o resultado e depois eu multiplico esses dois aqui, esses dois fatores e coloco o resultado. Ao multiplicar cada membro da igualdade por 4, o que você pode observar em relação ao resultado obtido, né? Você vai observar aí que ambos os resultados são iguais. Vamos lá para a questão 7. Na questão 7, sem realizar cálculos por escrito ou em uma calculadora, ligue a ficha que apresenta uma multiplicação com seu resultado. Eu fiz aqui a primeira, 35 vezes 14, depois pego o resultado e multiplica por 21. Eu tenho um resultado 10.290. Se vocês não conseguirem fazer aí sem utilizar cálculos por escrito, né? Mas pode utilizar, não tem problema não, tá? Para vocês não pode fazer, não é melhor fazer por escrito do que usar uma calculadora, né? Façam aí da melhor maneira possível. Depois você pode verificar, né, com uma calculadora se sua resposta tá correta. 8. Elabore um problema cuja solução deve ser obtida a partir de uma multiplicação com 3 fatores. Em seguida, entregue para um colega. Vocês elabore aí uma questão para você mesmo responder ou entregar para seu irmão ou seu familiar, tá bom? Verifica a forma como ele associou aí os fatores. Nessa questão anterior aqui, na questão 7, ele pede primeiro para ver se você consegue fazer só mentalmente, né? Aí depois que você faz o cálculo escrito para confirmar, usa uma calculadora. Mas vocês fazem da melhor maneira para que facilite o cálculo de vocês.
Muito obrigada, alunos. Espero ter ajudado. Fiquem com Deus. Um forte abraço e até a próxima.